Nós vamos falar agora de avaliação de sistemas de recuperação de informação. Esse é o tema da nossa segunda aula. Por que essa história de avaliação? Por que nós vamos falar nisso? Inclusive, vamos falar nisso antes de ver como fazer sistemas, para vocês verem como essa questão de avaliação é uma questão importante. Porque olha só, na aula passada a gente viu que esses sistemas de RI têm que trazer bons resultados. Isso traz um complicador na hora de comparar sistemas. Como é que eu sei que um sistema trouxe resultados melhores que outros, por exemplo? Isso é meio difícil, porque o conceito de bom é subjetivo, né? A comparação de sistema, então, pode ser bem complicada. Por isso, desde o começo da área, lá nos trabalhos do Salto, já havia uma preocupação bastante grande com como é que eu vou comparar sistemas, né? Como é que eu vou ver se o sistema de RI é melhor que outro. A nossa aula de hoje vai começar a tratar desse assunto. Basicamente, nós vamos ter duas etapas. Uma delas é você primeiro definir formas de avaliar o resultado do sistema, né? Por exemplo, você precisa definir o conceito de relevância, se uma resposta é boa ou não. Nós vamos introduzir esse conceito agora. Eu vou ter os resultados bons, vou passar a chamar de relevantes. Como nossos resultados são chamados de documentos, nosso registro, então vou dizer, eu vou ter os documentos relevantes. Esses relevantes podem vir com diferentes níveis de relevância, eu posso dar diferentes notas ou não. E eu vou ter também os resultados que são ruins, eu vou chamar de irrelevantes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um jeito de definir um conjunto de consultas para avaliar o sistema. Isso é uma questão que nós vamos tratar depois. E aí, com esse conjunto de consultas, você tem que avaliar os resultados possíveis para elas dentro da base de dados. Se você der um jeito de fazer isso, você vai passar para a segunda etapa, que é definir métricas a serem utilizadas para comparar os sistemas. Dependendo da métrica, eu posso considerar que o sistema, se eu estiver comparando dois sistemas, A e B, dependendo da métrica, pode ser que eu considere que o sistema A é melhor que o B, ou o B é melhor que o A. Então, definir a métrica é muito importante. E a métrica, ela vai vir de acordo com a sua necessidade, com as especificações do problema onde você está aplicando a técnica de recuperação de informação. Então, veja bem, eu vou inverter a coisa. Nós vamos falar primeiro de métricas. Depois, nas aulas para frente, logo em seguida, nós vamos começar a discutir de que maneiras eu posso montar esses conjuntos de consultas avaliadas, que nós muitas vezes chamamos de coleções de referências. Mas mais do que isso, mais importante é saber como é que eu vou montar o conjunto de consultas que vão ser avaliadas e como é que eu vou fazer a avaliação delas. Essa é uma discussão que nós vamos deixar para depois. E nós vamos começar com esse item 2 aqui, ó. Vamos falar de métricas agora. Então, a partir de agora, nós vamos considerar o seguinte cenário. Eu tenho consultas, onde eu consegui uma lista de respostas previamente avaliadas. Não vamos nos preocupar com como isso foi feito. E delas eu vou tirar o conjunto de documentos relevantes e o conjunto de documentos irrelevantes para cada consulta avaliada. Então eu tenho um conjunto de consultas e para cada consulta eu tenho o conjunto de respostas relevantes para essa consulta e o conjunto de respostas não relevantes ou irrelevantes para a consulta. Então, agora vamos para o nosso tema da aula de hoje, que é o de métricas de avaliação. Para ver o nosso primeiro conceito, vou representar como releve o conjunto de documentos relevantes e como result o meu conjunto de respostas de um dado sistema. Quando eu tenho esses dois conjuntos definidos, eu posso vir trazendo aqui para vocês o primeiro conceito, o conceito de precisão. O que é a precisão? Na verdade, são dois conceitos, precisão e revocação. É muito fácil entendê-los. Precisão é assim, quanto mais respostas boas tem nos resultados que você me apresentou, em relação ao total de resultados, mais preciso é o seu sistema. Por exemplo, se um sistema me traz dois resultados e os dois são bons, ele é muito preciso, é 100% preciso. Se ele traz 100 resultados e dois são bons, ele foi pouco preciso, só 2 em 100. Né? Então, precisão tem a ver com quantos relevantes tem no total de resultados que você me apresentou. Já a revocação
que vem da tradução de recall, mas eu acho até que é uma tradução infeliz, poderia ser chamado de abrangência ou de cobertura, né? Mas ok, vamos usar a revocação, que é o que é usado na literatura em língua portuguesa. A revocação é isso, o quanto que você cobriu do total de relevantes. Então é a interseção do seu conjunto de relevantes com o resultado dividido pelo total de relevantes. Então, para entender a revocação, se tem 100 resultados bons para serem mostrados e eu mostrei um, eu tenho revocação de 1%. Tá? Nota que a revocação, ao contrário, né, não é o quanto de relevantes eu trouxe em relação às respostas que eu trouxe. A revocação é o quanto de relevantes eu trouxe em relação ao total de relevantes que existe. Ok? Vamos seguir. Essas coisas são sempre melhor explicadas se você tem um exemplo aqui. Eu já falei uns exemplos no slide passado, mas aqui tem um por escrito que fica talvez mais fácil de raciocinar. Então, olha só. Suponha que eu tenho um sistema S1, que tem 10 respostas, das quais 6 são relevantes. Qual é a precisão dele? A precisão é 6 em 10. Então é 0,6, certo? Agora, nesse meu exemplo, a consulta tem 8 respostas relevantes. Então eu sei o total de relevante possível, é 8. Então se eu quiser saber a revocação, eu vou olhar quantas respostas relevantes eu trouxe, continua sendo 6. O que muda é o divisor. 6 de 8 que existem. Então a minha revocação é 6 de 8 que existe, 75%. Quer dizer, eu cobri 75% dos relevantes existentes conhecidos para essa consulta. Na precisão, eu trouxe 10 respostas e só 6 eram relevantes. Aí eu tenho 60% de precisão. Veja um sistema 2 para a mesma consulta que tem esses 8 relevantes. Se ela tem 20 respostas e 7 são relevantes, ela tem 7 em 20 de precisão. Então, é 35% de precisão. É um sistema menos preciso do que o primeiro. Por outro lado, ele tem 7/8 de revocação. Ele trouxe 7 relevantes dos 8 que existiam. E isso me dá um sistema que tem mais revocação do que o primeiro. Então, o sistema de cima foi mais preciso que o de baixo. E o sistema de cima teve menos revocação que o de baixo. Então, esse é o primeiro conceito. Vocês vão ouvir muitas pessoas falando em precisão e revocação quando falarem em sistemas de recuperação de informação. Aliás, disse que o objetivo do sistema de RI é ser preciso e abrangente, ou seja, ter precisão máxima com revocação máxima. Esse é o objetivo do sistema. Então, vamos ver que essa missão de ter precisão máxima com revocação máxima é uma missão dura para um sistema de RI. Né? Então, geralmente você tem que trocar uma coisa pela outra. Ou você é mais preciso ou você é mais abrangente. É lógico, a gente sempre vai perseguir a perfeição, preciso e abrangente. Precisão máxima, revocação máxima. Bom, tem uma coisa que usava-se bastante no passado, ainda pode ser usado, para avaliar sistemas, que era uma coisa chamada de curva de precisão e revocação. Hoje isso caiu meio no desuso, nós vamos já ver por quê. Mas antigamente avaliava-se sistemas de RI com curvas de precisão e revocação. Né? Qual é a ideia? É traçar um gráfico que mostra a evolução da precisão em função da revocação. A cada vez que eu achar um relevante na resposta, eu vou medir qual foi a precisão que eu tive até aquele ponto. E aí vou fazendo isso para todo relevante que eu vou achando e no final eu vou plotar uma curva, né? Que é um gráfico conhecido como curva de precisão e revocação. Eu vou mostrar um exemplo que eu acho que vai ajudar. Olha lá, eu tenho aqui um conjunto de respostas para uma consulta, onde eu tenho 5 relevantes. Vejam bem, se eu tenho 5 relevantes, quando eu achar o primeiro relevante, eu vou ter revocação de 20%. Quando eu achar o segundo relevante, 40%. Quando achar o terceiro, 60%. O quarto, 80%. E o quinto, 100%. Então, os pontos de revocação que vão existir para mim aí são 5, 20, 40, 60, 80 e 100. Isso porque tem 5 resultados relevantes.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um sistema aqui, ó, o primeiro sistema, isso aqui é como se fosse um sistema de busca lá, seu Google dando resultados. E ele trouxe as respostas ordenadas. Notem que quando eu estou pondo aqui com menor e maior, eu estou indicando uma lista ordenada de resultados. Enquanto eu estou pondo entre chaves, é um conjunto que não tem ordem. Então vejam bem, aqui é um resultado. A primeira resposta do sistema foi 8. Vejam bem, toda vez que eu achar uma resposta relevante, eu vou ter um ponto para traçar na curva de pressão e avocação. O 8 foi achado, ele é relevante. Então eu vou ter o primeiro relevante achado. Quantas respostas eu precisei olhar para achar o 8? Só bastou olhar uma resposta, que é o próprio 8. Então o nível de revocação atingido é 20%, quando eu olhei só o 8. E nós temos 100% de precisão, porque eu só precisei olhar um documento para achar o primeiro relevante. Tá? Agora, vamos continuar olhando a resposta. O segundo é o 22. 22 não é relevante. O terceiro é 72. 72 é relevante. Então, quando eu achei o 72, eu cheguei em 40% de revocação. O meu segundo ponto de revocação. Notem que toda vez que eu achar um relevante na resposta, eu tenho um ponto de revocação. Aí eu tenho meu segundo ponto de revocação, 40%. Tá? E a precisão? Ó, a precisão, eu achei 2 relevantes, mas eu precisei olhar 3 respostas. Quais respostas? O 8, o 22 e o 72. Então eu precisei achar 3 respostas para achar 2 relevantes. Precisei olhar 3 respostas para achar 2 relevantes. Precisão de 66%. Então o meu segundo ponto na curva de precisão e avocação agora é 40%, isso é o eixo X da curva, não vamos ver, e deu 66% de precisão. Nós podemos facilmente ver o terceiro ponto. O terceiro ponto vai aparecer, o 3 não é relevante, mas o 1 é. O terceiro ponto vai aparecer quando eu olhar até o 1 no resultado. Quando eu olhar até o 1 no resultado, eu vou ter 3 relevantes encontrados, né? Que vai ser o 8, o 72 e o 1. Então, 3 relevantes encontrados. E quantas respostas eu vou ter olhado? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 3/5 de precisão, né? E vou ter 3/5 de avocação. Aí vai dar 60% de precisão. E aí, curiosamente, 60% de revocação. Também. Tá? Aqui eu tenho a curva completa para essa consulta. São 5 pontos que a gente teve aqui para essa consulta. Tá? Aqui o 60-60, que a gente tinha calculado. Depois tem esse outro ponto aqui, que ficou abaixo de 40, quando eu achei o quarto relevante. E quando eu achei o quinto, fica ali entre... perto de 30%, se não me engano 20 e poucos por cento, aí, 28, 29%. Vocês podem calcular esse resultado. Vocês têm aqui, só voltar o vídeo, congelar aqui e calcular os últimos 2 pontos para ver exatamente quanto é. Quando a aula é presencial, a gente para fazer essa continha. Veja bem, e se eu não tivesse achado 5 relevantes? E se meu resultado todo aqui tivesse aparecido sem aparecer 5 relevantes, só aparecesse 4? O que ia acontecer? Se eu não achei o quinto relevante, não tem esse quinto ponto aqui acima de 0. Mas eu ploto o quinto ponto na curva de pressão e avocação, ele cai para 0. Eu considero, quando eu não achei um relevante, por exemplo, eu achei até 4 relevantes, não achei o quinto, o ponto do quinto relevante na curva, eu considero que eu tenho que olhar infinitos documentos, já que o sistema não trouxe, para achar ele. Então eu coloco que a minha precisão foi 0, né? Porque para achar o quinto, 5 relevantes, eu tive que olhar infinitos resultados. É um arredondamento aí para 0. Então, a minha curva de pressão e avocação vai estar acima de 0 para os pontos onde eu achei, né? Se eu achei um relevante, vai ter 1 ponto, 2, 3, 4. Se tiver mais relevantes para encontrar e eu não encontrei, aí a precisão imediatamente aí no próximo ponto despenca para 0 e vai para 0 até o final. Então, nos pontos onde eu já não achei mais relevantes, a precisão cai para 0. Acontece o seguinte, quando eu quero fazer avaliação de sistema, eu não quero fazer uma curva de pressão e avocação para cada consulta, eu quero ter uma curva que represente
todo o resultado de um sistema, porque depois eu vou querer comparar as curvas de dois sistemas. Como que eu resolvo isso? Tem uma coisa chamada precisão. Bom, então eu preciso transformar isso em 11 pontos. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso com um processo de interpolação. O que é isso? Eu vou pegar essa consulta aqui, ó, e vou transformá-la sempre em 11 pontos de revocação, ao invés dos 5 que tem aqui. Como é que eu faço isso? Então eu vou ter agora a precisão sempre no 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 e 100. E aí como que você define a precisão do 100? A precisão do 100 vai ser exatamente o 100% de revocação que você obteve. Se ele foi acima de 0, vai ser acima de 0, senão vai ser 0. A precisão do 90, aqui por exemplo, o 90 não tem ponto para ele, certo? Eu vou pegar o máximo entre 90 e o resto. Então o 90 ficaria empatadinho aqui, ó, com esse ponto. Então teria um ponto 90 bem aqui, ó, exatamente ao lado desse aqui, na mesma altura. O 80 está aqui, já existe, mas o 70 não existe. Quanto ficaria o 70? Ficaria igual a esse ponto aqui, porque foi o máximo que eu obtive. E eu vou fazendo isso, tá? Então, os pontos para trás, todos, vão ser sempre o máximo conhecido entre ele e o final. Então você nota que quando eu interpolar essa curva, as curvas de precisão e revocação só vão crescer. Eu vou, logo em seguida, talvez tenha ficado confuso aí, falando, sem mostrar um desenho, então vamos ter o slidezinho explicando esse processo de como é que eu chego nesses 11 pontos e depois como é que fica esse gráfico transformado nos 11 pontos. Vamos lá. Primeiro, então, o problema. O problema é que eu quero fazer um gráfico que é uma média das curvas da consulta. Não sei se vocês enxergaram esse problema. Se todas as consultas tivessem 5 respostas relevantes, seria fácil tirar essa média, porque os pontos de revocação conhecidos seriam sempre os mesmos. 20, 40, 60, 80 e 100. Acontece o seguinte, se eu tenho 7 relevantes, o primeiro ponto vai ser um sétimo, o segundo 2 sétimos, 3 sétimos, 4 sétimos e assim vai. Então se eu tenho uma consulta que tem 5 relevantes, outra tem 7, os pontos não vão casar para eu tirar a média. Por isso que a gente vai fazer essa interpolação, para todas as consultas serem avaliadas em 11 pontos. Mesmo que eu só tenha 5 relevantes, ou que eu tenha 7, ou que eu tenha 20, sempre vai ter só 11 pontos. Processo de interpolação, acabei de explicar para vocês, né? A gente vai pegar o máximo desde o ponto onde eu estou olhando até o final. E aqui a figurinha. Vai ser facinho de entender, isso não é complicado não. Aqui, ó. Esse gráfico aqui eu vou interpolar desse jeito. Eu não tenho o 90 conhecido, o 90 vai ser o máximo até o final, vai ficar esse pontinho aqui. Eu não tenho o 70 conhecido, vai ser o máximo até o final, vai ficar esse pontinho aqui. E o mesmo eu vou fazendo para trás. Por exemplo, o 30 não é conhecido, está aqui o 30. Ele vai ficar o máximo daqui até o final. Sempre o máximo do ponto onde ele está até o final. É o maior ponto conhecido até o final. De maneira que a curva interpolada, ela nunca vai ter sobes e desces aqui. Vai ser sempre subindo aqui, ou sempre descendo, como você quer. Tá? Então, por exemplo, mesmo que eu tivesse aqui o ponto 20 aqui embaixo com 0, tá? Mesmo que eu tivesse o ponto 20 aqui como 0 não, como um número mais baixo que esses outros, quando eu interpolasse, eu ia fazer ele subir, porque ele tem que ser o máximo conhecido entre ele e o fim aqui do gráfico, né? Então, a precisão interpolada aqui vai ser sempre uma escadinha descendo. Qual que é a vantagem disso? Se eu tivesse outra consulta que tem mais relevantes, 7, 8, eu ao interpolar, ela ia cair nos mesmos pontos, 0, 10, 20 até 100. E aí eu posso tirar a média. E aí o gráfico da curva de precisão e revocação que eu mostro no final é uma média desses pontos. Vai ficar um desenho. As pessoas depois comparavam os sistemas olhando para esses gráficos, né? Lembrando aqui que nos pontos onde eu não achei relevantes, cai para 0. Tá? Então, por exemplo, se do 80 em diante não tivesse relevante, cairia para 0.
e aí todos os pontos, mesmo interpolados, ficariam com zeros a partir daí. Tem um exercíciozinho que eu gosto de passar para vocês sempre, que é você descobrir os pontos de precisão e revocação para um exemplo. Aqui eu tenho um caso de consulta, isso aqui é uma consulta, e eu tenho os documentos relevantes dela que tem 3, 6, 7 resultados. Então meus pontos de revocação vão ser 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos, 4 sétimos e assim vai. E você tem que achar a precisão desse sistema para cada um desses 7 pontos, montar a curva de precisão e revocação e depois fazer a interpolação dela para ficar com os 11 pontos padronizados. Então, sugiro que façam esse exercício. Na nossa plataforma, depois eu vou poder olhar, né, vocês vão poder submeter os resultados desse exercício, poder dar uma olhada e discutir com vocês também nas nossas aulas para tirar dúvidas. Também vamos poder discutir esse exercício. Mas, por enquanto, tentem, vejam se vocês têm dúvidas e levem essas dúvidas para a nossa aula online. Bom, esse gráfico aí de precisão e revocação, eu falei logo no começo que ele caiu em desuso. Por quê? Porque muitas vezes era difícil ficar comparando dois sistemas. Às vezes você tinha lá curvas muito entrelaçadas, um sistema um pouquinho melhor no começo, um pouquinho pior no final. Então ficava muito difícil olhar para o gráfico e ter certeza, a menos que a diferença fosse muito gritante, era muito difícil olhar para o gráfico e ter certeza de que um sistema era melhor que o outro. Ele sim pode ser usado, não teve nenhuma lei proibindo, assim, ó, nunca mais você poderá usar curva de pressão e revocação. Mas eu notei nos últimos anos, aí eu diria tem mais de 10 anos, que as pessoas passaram a fazer experimentos nos artigos, da onde eu estou tirando isso? Nos artigos, né? Passaram a fazer experimentos sem plotar curva de pressão e revocação. A gente plotava muito aí até 2008, um pouquinho antes, mas de lá para cá, se você pegar os artigos da área, nas conferências importantes, você já não vê mais isso. Passou-se a usar métricas escalares a partir daí, né? Então, em alguns casos é interessante que você tenha um valor único para olhar e comparar sistemas, né? E como então que eu posso ter um valor único? Existem várias métricas de precisão, são conhecidas como métricas escalares. Nós vamos ver algumas agora. A primeira delas, e diria provavelmente a mais usada até há alguns anos atrás, aí, até uma década atrás, é o MAP, ou MAP, como você queira. Mean Average Precision. Que a tradução em português seria média da precisão média. O que é isso? A gente viu lá que, dado uma consulta, se ela tem 5 relevantes, eu vou ter 5 pontos de revocação, né, para aquela consulta. No que consiste o MAP? É muito simples. Você vai pegar cada um daqueles 5 valores e vai tirar a média das precisões que você obteve. São 5. Se tiver 5 relevantes, você vai tirar a média desses 5 valores. Se tiver 10 relevantes, você vai tirar a média dos 10 valores. Então, você pega para cada consulta, acha os pontos de precisão e revocação, só que agora, ao invés de plotar um gráfico, você vai pegar as precisões nos vários pontos que você encontrou e tirar a média delas. Tá? Essa é a média que você vai usar para fazer o MAP. Agora, essa média é para cada consulta, né? Para cada consulta você vai ter um número, que é a média dos pontos da precisão nos pontos de revocação encontrados. Aí, depois que você tirou essas médias para cada consulta, você tira a média das médias, por isso que é Mean Average Precision. Você tira a média das médias no final. Tá? Aí tem um exercício para vocês verem se entenderam. Isso aqui é legal que é um vídeo, você pode voltar, eu sei que eu falei rápido, mas você pode voltar e fazer um exercíciozinho e calcular o MAP para o caso anterior. Assuma as que você tem aqui, é essa consulta, tá? É o mesmo sistema, tá? Você tem um sistema que tem essa consulta aqui, com esses relevantes, e tem aquela outra consulta com 5 relevantes, que é essa aqui. Então você vai pegar esse sistema, vai calcular o MAP vai ser a média desses 5 valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
enquanto que o MAP para a segunda consulta, que vai ser essa aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Aí você tira essa média desses 7 valores, a outra média dos 5 valores, aí você vai ter dois números, tira a média dos dois números, e isso é o MAP. Na prática, a gente avalia sistema com mais do que 2 consultas. Isso aqui é só para você fazer um aquecimento, mas normalmente você avalia sistema com pelo menos 40 consultas. E aí, você vai tirar a média de 40 valores. Esse, então, é o MAP, a média da precisão média. Ok? Vocês podem procurar no livro do Berthier, o Modern Information Retrieval, a fórmula do MAP. Pode dar uma lida lá, está bem explicadinho, fácil de entender. Outros livros de RI também têm essa fórmula para encontrar o MAP. Aqui embaixo eu tenho uma observação que eu acho interessante da primeira referência que eu encontrei na internet usando o MAP. Né? É um artigo de 1972 sobre o uso de MAP. Não é sobre o uso de MAP, né? É que ele usou o MAP para avaliar um sistema. Tá? O MAP é então uma métrica escalar. Você dá uma nota para o sistema. Qual que é a vantagem de ter uma métrica escalar dessa? Você pode pegar agora 2 sistemas, calcula o MAP para um, calcula o MAP para outro e ver quem dá maior. Fica mais fácil de enxergar. Então, o seu objetivo é ver quem tem, se a sua métrica de referência para qualidade é MAP, seu objetivo é ver quem tem o maior MAP. Outra métrica escalar bastante usada é a precisão AR, P/R. Por exemplo, P/10, P/20, esse R você escolhe. Tá? Por exemplo, em máquinas de busca é muito importante, e em vários outros serviços também, ter logo no início, nos 10 primeiros resultados, muitos documentos relevantes. Então eu vou medir a precisão nos 10 primeiros resultados. Né? Então eu vou ter a precisão nos 10 primeiros resultados. E aí é muito fácil calcular, o nome já diz. Como é que é precisão nos 10 primeiros resultados? Você vai ver entre os 10 primeiros resultados quantos relevantes existem e você vai, por exemplo, se tiver 8 relevantes, você vai dizer a precisão nos 10 primeiros é de 80%. Você vai dividir o 8, que é o número de relevantes, pelo 10, que é o número de resultados. Então, P/R foca em precisão. Né? O MAP, ele combina as duas coisas. Se você pensar bem sobre o MAP, para ter um MAP bom, precisa ter revocação boa, precisa ter precisão boa. Né? O P/R já é mais focado em precisão. Quando você está querendo ver qual sistema traz bons resultados logo no topo do resultado, seja P/1, P/5, P/10, você vai usar essa métrica. Tem um trabalho aqui de doutorado da Ellen Voorhees, que aliás aluna do Chris Buckley, pesquisador famosíssimo na área de RI, que propôs uma métrica em 2004 que eu usei bastante, mas ela também já caiu um pouco em desuso, é o BPREF. Na verdade, a versão final da métrica dela foi BPREF10. Isso é um trabalho de pesquisa da Ellen Voorhees. Ela publicou no CIGAIA. O CIGAIA é a conferência de recuperação de informação, a principal conferência mundial. Tá? Quando você tem um trabalho muito bom, você tenta publicar lá no CIGAIA. Se você está focando em conferência, é a melhor conferência possível. A ideia da Ellen Voorhees, com essa fórmula aqui do BPREF, é você fazer a conta do resultado, da qualidade do sistema, levando em consideração que há resultados não avaliados. Então você vai ignorar os resultados não avaliados. E ela estava focada nisso. Por que ela fez isso? É porque é muito difícil você ter garantia de que todas as respostas possíveis que o sistema vai trazer vão estar avaliadas na sua coleção de referência, que a gente ainda não disse como fazer, né, na sua coleção. Então, geralmente, essas respostas de quais são esses conjuntos que nos dão aí, de quais são as respostas relevantes para um sistema, eles vêm incompletos. Então, eu tenho documentos que eu sei que não são relevantes, documentos que eu sei que são relevantes, e tem aqueles do limbo, que eu não avaliei. A ideia da Ellen Voorhees, no trabalho de pesquisa dela, foi tentar ver métricas que fossem consistentes. Como é que eram os experimentos dela? Ela fazia assim, ó, ela pegava 2 sistemas e comparava com o MAP, né? Aí ela começava a tirar alguns documentos que estavam avaliados da conta
dizendo assim, agora eu vou assumir, por exemplo, que 1% dos documentos que eu tinha certeza de se era relevante ou não, não tenho mais. Eu estou agora com não avaliados para eles. E aí ela media o map dos dois sistemas e tentava ver se continuava consistente o resultado. O que ela percebeu? Quando você começava a tirar parte da avaliação, o map começava a flutuar em dizer quem era melhor e quem era pior. E ela queria uma métrica que fosse capaz de, mesmo que você omitisse algumas informações de avaliação, ou seja, mesmo que você começasse a não ter a avaliação para alguns documentos, ela continuasse dizendo que se o sistema A era melhor quando eu tenho a avaliação completa, ela continuasse dizendo que o sistema A é melhor. Esse era o objetivo dela com o BPREF 10. Ainda é bem interessante, ela mostrou com diversos experimentos estatísticos que o BPREF é uma métrica mais estável do que o MAP se você começa a perder informação de avaliação, ou seja, a avaliação de relevante vai ficando incompleta. O BPREF 10. Tem uma coisa assim até meio feia de dizer, esse 10 aí é meio que uma gambiarra. Ela fez uma métrica chamada BPREF no trabalho dela e ela viu que tinha um problema quando o número de relevantes era pequeno, ficava ruim a métrica dela. Aí ela resolveu, vou somar 10 no número de relevantes do divisor aqui. Ó. Então ela mudou a fórmula dela para dividir pelo número de relevantes mais 10. Tá? Então como é que é o BPREF 10? É uma média, tá? 1 sobre o número de relevantes, né? O número de relevantes que eu tenho no sistema, dessa continha aqui, que é um somatório, né? No final é uma média, você soma as coisas e depois tira a média. Você vai somar R números e vai dividir por R. Cada parcela da soma é 1 menos, aí você vem aqui, ó, você diz quantos irrelevantes tem acima da résima posição, dividido pelo número de relevantes mais 10. Então você vai fazer essa continha. Para facilitar a vida de vocês, aqui tem a conta, e aí vocês podem voltar e conferir para aquele nosso exemplo que tem 7 resultados. Tem 7 relevantes, eu vou calcular o BPREF 10. Tá? Então, é 1/7, porque tem 7 relevantes, vezes, tá? Então esse 1/7 aqui, esse 1 sobre R, vezes. Aí vem 1 menos 0 sobre 17, porque o 17? 17 é o número de relevante, que é 7 mais 10. E por que 0? É porque quando eu achei o primeiro relevante lá, tinha 0 irrelevantes acima dele. Então ficou 1 menos 0 sobre 17, ficou 1. Já para a segunda resposta, se você observar lá, eu encontro ela com 1 irrelevante acima dele e assim vai. Aí você pode me dizer assim, mas espera aí, professor, aquele exemplo lá não tinha o problema de resultados não avaliados. É verdade, mas eu só estou querendo mostrar como calcula o BPREF, se você for implementar essa métrica em algum sistema um dia, só para dar um exemplo de como implementar. É assim, é uma fórmula simples, fácil de implementar. O mais importante é entender por que ela existe, para você saber quando usar. Ela existe porque, às vezes, a sua avaliação de relevância está incompleta, vai ter muito documento que você não sabe se é relevante ou não relevante. Tá? Você poderia tentar usar uma estratégia, vou assumir que é não relevante. Se você fizer isso, a Ellen Voorhees mostrou que, por exemplo, o MAP, que era o que usava-se na época, estou falando 2004, né, ele ia se perder um pouco em decidir quem era o melhor. E ela propôs uma métrica que é mais estável, que ainda assim ia continuar tirando a mesma conclusão que tiraria se você não tivesse o problema de ter algumas coisas não avaliadas. Então, o BPREF é para quando você tem muitos resultados não avaliados. Tá? Essa é a ideia. A fórmula é de menos. Você só precisa olhar aqui, interpretar a fórmula e fazer as continhas. Calcule o BPREF 10 para aquele exercício anterior. Assim, uma coisa, você calcula o BPREF 10, um para cada consulta e depois tira a média deles. Tá? Então, se eu tenho 100 consultas na minha coleção, eu calculo o BPREF 10 para a primeira consulta, para a segunda, para a terceira, até a centésima, depois tiro a média das 100. Isso dá a nota de um sistema que você está olhando. Se tem outro sistema, ele também vai trazer 100 resultados, eu também vou calcular 100 números de BPREF, vou tirar a média e no final vou pegar as duas médias e comparar. No livro
Modern Information Retrieval, do Baez, Yates e Berthier, fala-se nessa ideia aqui de você tentar fazer um histograma com a diferença de precisão entre um sistema e outro, ou diferença de mapping entre um sistema e outro para cada consulta. E esse histograma que eles mostram é bem legal, porque você tem uma visualização. Olha, aqui, por exemplo, só olhando para esse histograma, eu sei o seguinte, ó, o sistema, esse aqui para cima é o sistema A, para baixo é o sistema B. Então, assim, quando o sistema B é maior, é para baixo, quando o sistema A é maior, é para cima. Se eu estou fazendo A menos B, eu estou dizendo o seguinte, ó, para essa consulta 4 e para essa consulta 5, o de baixo ganhou. Para as outras, quem ganhou foi o de cima. Né? Isso é legal, isso dá uma visualização ali de como é que foi o sistema consulta a consulta. É bem bacana. Apesar de ser bem bacana, de novo, não é muito comum ver isso sendo usado em artigos. E, de novo, não é muito comum, não quer dizer que você não possa colocar. Às vezes você coloca uma coisa dessa num trabalho acadêmico, você surpreende o revisor, de repente ele gosta muito da sua análise, depende de quanto que isso vai trazer de informação. Por exemplo, só olhando para esse gráfico eu sei, olha, o sistema A, que é o de cima, é melhor, mas teve 2 consultas onde ele perdeu. Isso é interessante de saber. Poderia ter uma coisa assim, o sistema A é melhor, mas ele perdeu na metade das consultas. E isso me daria dúvidas sobre o quão bom que é o sistema A. Então, vejam, essa visualização aqui pode ser bem interessante para a gente. Eu posso ainda fazer resumos comparativos com várias métricas, histogramas, gráficos, etc. Na verdade, pelo menos várias métricas é uma coisa que os autores fazem com certa frequência. Você raramente vai ver um artigo onde alguém está avaliando 2 sistemas de RI, focando em qualidade, e ele usa só uma métrica. Geralmente usa várias métricas. Bom, outra métrica escalar, nós vamos ver mais umas métricas escalares. Outra métrica escalar é uma que tenta combinar a precisão e a revocação, que chama a medida F. Se ela é a média harmônica entre precisão e revocação. Tá? Então, dado um ponto de precisão e revocação, você pode encontrar o valor de F, que é a média harmônica, isso aqui é a fórmula da média harmônica, entre a precisão e a revocação. Agora, essa média harmônica pode ser ponderada. Aí você chama a métrica de F. Quando ela é ponderada, você chama a métrica de F. E esse parâmetrozinho B aqui, ó, valores de B maiores que 1 indicam que você está mais interessado em precisão. Valores de B menores que 1 indicam que você está mais interessado em revocação. A medida F ela não é usada em sistemas de busca, normalmente não. Você está mais interessado na medida F quando você está fazendo algum tipo de sistema de filtragem de resultados ou de classificação. Então, por exemplo, se você tem que trazer, por exemplo, todos os documentos que são úteis para uma pessoa. Então, você tem um sistema que o objetivo dele é encontrar todos os documentos que estão saindo na mídia e são úteis para uma pessoa. Um sistema desse, ele tem um objetivo, ele tem que trazer 100%, como todo sistema de RE, ele tem que trazer 100% dos documentos relevantes que passaram na mídia para aquela pessoa. Isso seria a revocação 100%. E ele, por outro lado, não quer trazer lixo para você, porque um jeito de trazer 100% dos relevantes é todo documento que aparecer, você manda para a pessoa. Só que seria muito inconveniente. O ideal é que você só traga os úteis. Então, nesse cenário em que você tem, olha, é interessante saber qual é a precisão e a revocação, ao mesmo tempo, você pode tirar a média das duas e trazer o resultado da F. Né? E se o usuário disser para você assim, olha, o que eu quero é nunca perder, ou eu quero que você minimize a perda de informação útil, ou seja, eu não quero ficar perdendo muito documento útil, muita notícia, por exemplo, útil que está saindo aí na mídia, não. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo, revocação é muito importante para mim, ou seja, eu não quero perder relevantes que estão aparecendo. Por outro lado, pode ser que ele vire e diga para você, olha, eu não gosto desses sistemas que ficam varrendo
a mídia para me indicar coisas boas, porque eles me enchem muita paciência. Assim, toda hora estão bipando lá. Eu queria um que, quando me bipasse, é porque aquilo é importante. Mesmo que eu perca uma coisa ou outra, não tem problema. Quando ele fala isso, ele já está dizendo assim, olha, o que me interessa é precisão. Revocação é menos importante. Mas é lógico, você não quer fazer um sistema que perde de tudo, né? E aí você tem que sentir o quanto que precisão realmente é importante para a pessoa e o quanto que revocação ainda é importante, e você usa esse parâmetro B para ponderar. Então, essas coisas aqui de medida F é quando você quer combinar num número só precisão e revocação. É usado em sistema de classificação, sistema de filtragem. Eu vou falar mais deles depois, tá? Não fiquem aí apavorados se você nunca ouviu falar de sistema desse tipo. E é menos usado em sistema de busca, tá? Tem um exercício, calcule a medida F para o sistema anterior. Outra métrica bastante usada na literatura, o MRR. Para quem é da área de finanças, não é a receita mensal recorrente, não. É o Mean Reciprocal Ranking. O que é o MRR? É muito simples entender o MRR. Você olha lá as respostas e você está interessado em saber em que posição apareceu o primeiro relevante. Esse é o ponto. Notem que já mudei o objetivo aqui quando eu vou usar MRR. Eu quero saber quando que aparece o primeiro relevante. O resto não me interessa. Nota que revocação já é bobagem. Eu quero só saber quando aparece o primeiro relevante. O sistema ideal é aquele, então, que traz o primeiro relevante na primeira posição. Não interessa o que ele traz depois. Se ele trouxer o primeiro relevante na primeira posição, ele é o sistema ideal. E aí, como é o MRR? Para cada consulta, você vai ver onde apareceu o primeiro relevante. O primeiro relevante apareceu na posição 5, o MRR é 1 sobre 5. Onde apareceu o relevante? Na posição 2, então o MRR é 1 sobre 2. E o MRR do sistema? O MRR do sistema é a média dos MRRs consulta a consulta. Então, se tiver 100 consultas, você vai ver o MRR para a primeira consulta, para a segunda, para a terceira, até a centésima. Um exemplo de lugar onde a gente usa MRR bem conhecido, nas máquinas de busca, muita gente usa a máquina de busca para chegar em sites que ele já sabe qual é o site onde eles querem chegar, eles só esqueceram da URL. É chato digitar o URL. Aí você vai na máquina de busca, por exemplo, eu quero acessar o site do Banco do Brasil, mas não quero digitar a URL, não lembro. Então eu vou numa máquina de busca, escrevo Banco do Brasil, ele vai me dar resultados, e o que eu quero? Eu quero, como primeiro resultado, eu quero exatamente o endereço do Banco do Brasil. Então quando a gente usa a máquina de busca para achar endereços, a gente chama essas consultas de consulta de bookmarking. Bookmarking porque antigamente, nos browsers, você tinha a lista de bookmarks, que eram os seus favoritos. Você favoritava sites, porque logo no começo da web, não tinha máquina de busca. Então, quando fizeram os primeiros browsers, você usava muito essa lista de favoritos para encontrar coisas bacanas. E também, quando fizeram as primeiras máquinas de busca, elas eram meio ruins. E aí, você não queria perder um site bacana, você guardava no bookmark. Então, por isso essas consultas eram chamadas de bookmark. Então, o MRR é bom para avaliar consultas desse tipo de bookmark. Por quê? Porque o objetivo da pessoa, quando ela digita a consulta, é que você dê a URL para onde ela quer ir. Eu quero ir para a página da UFAM, não sei qual é o endereço da página da UFAM, tá, que é a Universidade Federal do Amazonas. Eu vou lá e escrevo na máquina de busca, Universidade Federal do Amazonas. E eu espero que ela traga, em primeiro lugar, a homepage da UFAM. O resto não me interessa. Se a homepage da UFAM veio na posição 1, MRR 1 sobre 1. 100%. Se veio na posição 2, MRR 1 sobre 2. Se veio na posição 3, MRR 1 sobre 3 e assim por diante. Tá? Então, MRR, quando me interessa muito saber qual a posição do primeiro relevante. Exercício, calcule o MRR para a questão anterior. Agora, próxima aula, nós vamos ver uma última métrica, que é bem importante para falar a verdade. Tá? Deixa eu só passar aqui o slide que fala dela toda. Está aqui, ó, o nome dela é NDCG, a sequência de slide é para explicar. É uma métrica que surgiu em 2002, então você não vai achar artigos com NDCG antes de 2002. O Harvelin ali e outros autores eles escreveram um artigo no Transactions on Information Systems, que é uma revista que
era até então a revista de recuperação de informação em termos de impacto. Você ter um paper lá era você ser conhecido em RI praticamente. E lá em 2002 eles escreveram um artigo sobre uma técnica para avaliar sistemas, que nós vamos ver na próxima aula. Isso é um assunto para a próxima aula, tá? Acho que hoje já sobrecarregamos vocês com muita métrica. Deem uma revisada com calma nesse vídeo. Eu sei que eu passei rápido, eu sei que eu não fui aí muito paciente com vocês, mas deem uma revisada com calma. Vocês podem voltar e ver cada uma dessas métricas e reflita sobre as diferenças entre elas. Olha só, MRR, quando eu quero achar o primeiro relevante, me interessa onde está o primeiro relevante. MAP combina precisão com revocação ali de um certo jeito. É uma espécie de métrica mais geral de qualidade de sistema que mexe com a precisão e revocação. O P/5, P/10 é uma métrica que focada, obviamente, em precisão. Eu quero saber o quão preciso é o meu sistema nos top K resultados. E o BPREF10, lá da Ellen Voorhees, é uma métrica que nos é útil quando eu tenho um problema de falta de documentos avaliados. Quando eu tenho poucos documentos avaliados, só uma parte deles foi avaliada. Então, alguns documentos eu sei que são relevantes ou não, e muitos documentos eu não sei se são relevantes ou não. Então, é uma métrica proposta para você tentar ignorar esses não avaliados da conta, sem deixar de saber quem é melhor, se um sistema ou outro é melhor que outro. Tá? Então a gente viu essas primeiras métricas, reflitam sobre elas. Próximo vídeo eu vou falar de NDCG, que é provavelmente a métrica mais usada hoje, é a que eu indico para avaliar sistemas de busca de maneira mais completa. Tá? Mais usada, entretanto, ainda assim, nós vamos ver que, em geral, você quer olhar o sistema nos mais diversos aspectos. Então, em geral, você não usa só uma métrica. Mas assim, se você quisesse me perguntar qual é a métrica mais bacana, mais completa para avaliar sistema de busca, eu não teria dúvida em falar que hoje é o NDCG. Estou fazendo esse suspense, essa propaganda, para vocês ficarem motivados de assistir o próximo vídeo.